Olá, estamos ao vivo. Mas me perdoa, Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vinda Mari, Ana Patrícia, Wellington. Como que tá a minha iluminação, Wellington? Tá tudo ok? Bem-vinda Silmara. Bem-vindas, vamos compartilhar essa live com mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre novos desafios, novos resultados. Bem-vinda Renata. Tá tudo bem aí, Wellington? Sejam bem-vindos. Bora compartilhar a live. Wellington, se puder compartilhar ali nos grupos também. Seja todo dia, com certeza, cansado. Bom dia, Kátia, bem-vinda. Sejam bem-vindos. Vou compartilhar a live aqui com os meus amigos, minhas amigas. Mas derrama tua misericórdia sobre mim. E aí, como é que vocês estão? Coloca aqui pra mim qual foi o último desafio que vocês fizeram esse ano. Ué, então meu computador desligou. Dá uma olhadinha. Se foi a bateria que acabei de... Foi? Será? Acabei de tirar do... Qual é? Vamos transbordar vitória da Conquista Bahia. Bora lá. Coloca pra mim quais foram os desafios, os últimos desafios que vocês têm feito aí na vida profissional, na vida pessoal. O meu desafio de hoje foi fazer a live e não dormir, porque eu não dormi essa noite. Eu quase desisti. Hoje eu vi o quanto é bom a gente não andar sozinho. Porque por mais que eu não tive alguém aqui na minha casa para falar que eu deveria fazer a live, eu acordei, né, às 5h29. Acordei não, nem dormi à noite. 5h29 eu fiz a leitura da Bíblia. Daí das 6 até as 7 horas eu tentei dormir um soninho. E foi onde eu consegui dormir um pouquinho, descansar um pouco. Mas o bom da gente não andar sozinha, porque aqui onde nós estamos, a gente está rodeado de pessoas que fazem assim, desafios muito maiores que os meus. Então toda vez que eu penso em desistir, eu falo assim, nossa, mas a fulana não desiste, mas o fulano não desiste, mas aquela pessoa faz mais do que eu, o meu sócio faz isso, por que eu vou desistir, né? Então, quanto é bom a gente não andar sozinha. A Simara colocou, hoje vai ser o lançamento da minha nova marca empresarial. Esse foi o meu desafio desse ano. Bom dia, Pamela. Esse foi o meu desafio desse ano. Que maravilha, Silmara. Muito sucesso aí pra você. A Renata colocou, estou vivendo ele. Eu já sei do desafio da Renata, inclusive quero falar um pouquinho sobre esse desafio também, não que seja especificamente da Renata, mas falar sobre essa mudança, né? Quando a gente vai encarar novos desafios, acontecem muitas coisas nesse percurso, né? Como o sair da casa dos pais, né? Sair de perto da parentela, então acontecem muitas coisas desafiadoras, né? A gente acha que vai ser tudo fácil, mas a gente passa por várias provações e são nesses momentos de provações que a gente rompe, né? Tem muitas pessoas que desistem nesse momento. Ontem mesmo na nossa palestra lá na plataforma internacional, a Patrícia falou muito sobre isso, né? Sobre o momento que a gente está construindo as raízes, né? E não está sendo visto nesse momento. E é onde a maioria das pessoas desistem. A Kátia colocou 30 dias de live. Opa, esse é um desafio que eu nunca fiz, viu, Kátia? Eu faço live toda sexta-feira. Eu já. O meu desafio está sendo, além de manter a constância, né, de fazer a live à sexta-feira, eu faço a leitura da Bíblia às 5h29 e 5h59. Hoje completou 102 dias. Eu não falhei nenhum dia. Todos os dias eu fiz das 5h29 às 5h59. Então é um desafio porque... né, tem que acordar bem cedo e tem que ter disciplina. Bem-vinda, Daisy. Deixa eu ver mais quem tá entrando aqui. Então tá, semana passada, deixa eu ver se eu lembro. Lembra, Wellington, o que eu falei na semana passada? Não recordo agora. O governo, eu falei sobre o governo do coração, né? Sobre governar as próprias emoções. Então, falando sobre domínio próprio e hoje foi engraçado que... Tu tá com meu relógio aí, Wellington? Tinha botado aqui do ladinho? Não?
Cadê ele? Eu tenho aqueles... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Eu tenho esse relógio, né, Garmin, que eu estou dormindo agora com ele pra... Bem-vinda, Jéssica. Eu tô dormindo com ele pra ver a nota do meu sono. E hoje de manhã, como eu vi que eu não dormi, eu falei, vou dar uma olhada pra ver que nota eu tive, né? Porque às vezes a gente dá uns cochilos e eu falei, vai dar uma nota super baixa, mas vou dar uma olhada. Eu vi que ele zerou, dizendo que não tinha não tinha nenhuma nota ali de sono, né? E o Wellington falou que provavelmente porque não deu certo, mas eu acho que é porque eu de fato não dormi. Bem-vindo, Cleomar. A Jéssica colocou governar as próprias emoções, isso mesmo. Então, só que uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei o relógio, que eu fui olhar pra ver se qual tinha sido a minha nota do sono, eu vi que o meu relógio estava escrito assim, desafios, tá escrito desafios, 0 ativos. Tá dizendo que não tem nenhum desafio ativado no meu relógio, né? Então não sei nem como funciona essa parte aqui, depois o Wellington vai me explicar, porque ele deve saber se tem como colocar desafios no celular. Tá escrito 0 ativos, né? Mas me chamou a atenção que é de fato o tema da nossa palestra aqui. Da nossa palestra não, do nosso bate-papo. Bem-vinda, Marita. Então, são novos desafios, né? Novos resultados. E no meu relógio constava que eu tinha 0 desafios ativos, né? Então eu queria perguntar para vocês, quais são os desafios que vocês têm hoje? Quais são os desafios que vocês colocaram para fazer esse ano e que vocês não concluíram ainda? E quais são os desafios que vocês podem colocar a partir de hoje? Porque nós estamos no mês de outubro, né? Nós temos aí novembro e dezembro para finalizar o ano. Então, assim, ainda dá tempo de você tirar aqueles projetos da gaveta, ainda dá tempo de você colocar novos desafios, ainda dá tempo de você andar com novas pessoas que possam te impulsionar, ainda dá tempo de fazer muita coisa, muitas coisas, só que você precisa colocar em prática. Então, quando a gente quer, né, novos resultados, a gente precisa ter novos comportamentos. Não tem como a gente ter um resultado novo se a gente não tiver novos comportamentos. A gente fala ali sobre os novos ambientes, as novas pessoas, né, novas ideias, novas ações e novos resultados. Então é necessário, bem-vinda, Márcia. Falando nisso, depois às 9 horas eu vou receber 2 convidadas especiais. Semana passada eu já fiz isso. São 2 colegas, 2 conselheiras do Pablo Marçal. São pessoas... Eu vou receber a Márcia e provavelmente, né? Eu não sabia isso. Mas eu não te falo. Vou receber a Márcia e vou receber depois primeiro vai ser a Valéria. E as duas, eu gostei de chamar elas nesse tema, porque as duas são pessoas assim que, nossa, eu conheço elas há pouco tempo, mas eu sei que elas passam por diversos desafios. A Márcia mesmo aí deve ter história para contar, sim, muitas histórias para contar. Então, são pessoas que motivam muito, né? Inclusive a questão da Márcia ali, quando eu fiz agora uma meia maratona de 21 km, né? Eu fiquei assim, tipo, nossa, foi muito difícil fazer 21 km. Só que hoje, quando eu faço 21 km, eu vejo que fazer 5 km já não é, tipo, é uma coisa mais tranquila. Porque eu já fiz 21. Agora, se eu falar pra vocês o quanto a Márcia já correu... Quanto que foi, Wellington? Você lembra? Eu acho que o desafio dela era 100 km, né? Ela fez 85. E eu acho que ela fez 85. Depois ela vai contar pra gente. Bem-vinda, Sandy. A Sandy estava com a gente lá no evento ontem. Então, por isso que quando a gente anda com pessoas que têm conhecimento maior que a gente, que têm desafios maior que a gente, que fazem coisas diferentes que a gente faz, isso faz com que a gente impulsione a fazer coisas novas. Quando, a Márcia colocou 85 km, quando na Bíblia fala, né, saia de perto da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, é de fato para você sair daquele ambiente, porque quando a gente está morando com os pais, a gente tem muitas crenças, a gente conhece aquele ambiente, aquele local e as crenças dos nossos pais. Só que muitas coisas, excepcional dia, Sandy. Então, assim, muitas coisas, elas mudaram. Os nossos pais talvez não acompanharam certas evoluções. E então, quando a gente sai da casa dos nossos pais, daquele ambiente, a gente vai para um outro ambiente, a gente acaba conhecendo pessoas novas, que carregam drivers novos. Todo desafio que a gente faz revela um bloqueio. Todo desafio que a gente faz novo revela um bloqueio. E nós temos que ser caçadores de bloqueios. Por quê? Porque tem muitas coisas que impedem a gente de prosperar. Muitas coisas impedem a gente de prosperar e são bloqueios. E quando a gente não quer revisitar o nosso passado, a gente não quer ressignificar o passado, a gente vive repetindo as ações. E quando a gente repete as mesmas ações, a gente repete o quê? Os mesmos resultados. Nós estamos falando sobre fazer
novos desafios para ter novos resultados. Então coloca aí, se você tem algum desafio novo que você vai fazer ainda esse ano, vou falar para vocês, eu tenho alguns projetos que eu comecei na metade do ano e eu coloquei como uma data final de setembro para finalizar. Eu não finalizei ainda, mas eu vou finalizar agora em outubro. Eu tenho o lançamento do meu livro, eu tenho o lançamento do meu curso na área de eventos, que eu já gravei, falta finalizar pouca coisa. Eu tenho que finalizar esse curso esse mês. Eu tenho vários projetos novos aí para outubro, então assim, eu tô sempre com desafios novos. Estou fazendo as palestras semanais lá na plataforma global. É um desafio, porque é um dos maiores bloqueios que eu tive na minha vida foi o bloqueio de fala, o bloqueio de exposição, o bloqueio de estar com pessoas novas. Então, estar semanalmente lá fazendo palestra parece que é uma coisa simples, uma coisa fácil, mas não é. Não é. É um desafio muito grande. Então, e dá pra ver que quanto mais a gente repete aquele desafio, mais a gente vai ficando confortável, a gente vai ficando com menos medo, a gente vai entendendo por quê, a gente vai entender ainda porque se ainda tem alguma coisa a ressignificar. Então, precisamos estar com pessoas que fazem além do que lhe pedem. Ontem mesmo eu falei sobre isso, né? Pessoas que não fazem só o básico bem feito. A gente tem que estar sempre em busca de coisas novas. E então, aqui eu trouxe, né? Deus quer mudar, mas a gente não quer passar pelo processo. Deus quer mudança, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente alcance novos resultados. Só que a gente não quer passar pelo processo. E sabe por que a gente não quer passar pelo processo? Porque o processo, ele dói muitas vezes. Para crescer o músculo na academia, a gente tem que passar pelo processo da dor. Na academia, para a gente crescer o músculo, para ficar com a perna forte, a gente tem que passar pelo processo da dor. Sem dor não tem crescimento. Não quer dizer que a gente tem que sofrer, que a gente tem que amar esse processo. A Márcia colocou, um só, tenho vários. Os desafios me fazem eu evoluir e estou escrevendo a minha jornada. É isso aí, Márcia. E por estar do lado de vocês, né, de tantas pessoas que a gente está aqui no ecossistema, a gente vê o quanto isso impulsiona nós. Porque toda vez que a gente fala que está fazendo muito, a gente vê que a gente está fazendo muito pouco, porque a gente tem pessoas ao redor da gente que está fazendo muito além daquilo que a gente está fazendo. Então, a importância das pessoas com que a gente anda. Essa é a importância da gente estar com pessoas, não que estão fazendo só a mesma coisa que a gente faz, mas pessoas que estão fazendo além daquilo que a gente faz, para que a gente possa se espelhar naquilo, a gente possa modelar essas pessoas. Então, um código que eu posso falar para vocês, a importância de estar com pessoas que fazem além daquilo que é normal aos olhos das pessoas, né? Então, no desafio, Deus nos prepara para o novo. Então, todo desafio que a gente passa, Deus prepara a gente para o novo. Sempre vai ter uma próxima etapa. 100 km que a Márcia se desafiou para correr, sempre vai ter uma etapa nova. Depois que ela fazer o 100, ela vai querer fazer um triatlo, ela vai querer fazer outras coisas, porque ela vai chegar naquele processo, ela vai falar assim, nossa, foi doloroso passar por esse processo, mas eu sei que eu posso mais. A gente sempre pode mais, a gente pode além daquilo que a gente se propõe a fazer, né? E outra coisa, o ambiente, ele é reflexo da nossa mente. Precisamos estar em novos ambientes. Eu pergunto para você, será que você hoje está no ambiente certo para o crescimento? Será que você hoje está no ambiente de novos desafios? Será que o ambiente que você está morando hoje, ele é um ambiente propício? Porque muitas vezes não quer dizer que você tenha que sair da sua casa e vir para Alphaville ou ir para outro país. Mas será que o ambiente que você tem frequentado, os locais que você tem frequentado, eles têm te impulsionado? Porque se o ambiente é reflexo da mente, eu tenho que mudar alguma coisa na minha mente. Eu tenho que ter uma mente renovada. Eu tenho que renovar minha mente, eu tenho que mudar para que a minha frequência mude, eu possa estar no lado de outras pessoas. Frequentar eventos, inclusive, tu coloca ali escrito, nós vamos ter um evento no dia 31/10, aqui na plataforma global, que se chama EMC, Eventos, Mentorias e Comunicação. Vamos falar sobre criar seu evento, sua mentoria, né? Como você pode transbordar o seu conhecimento, e também falar sobre comunicação, porque muitas pessoas têm o bloqueio de fala, tem muitas pessoas que têm bloqueio para se expor. Então nós vamos falar muito sobre isso, sobre os traumas que te impedem de prosperar, E então vocês estão todos convidados dia 31/10. A Márcia colocou aqui.
Peguei esse código também, onde quero chegar, quem eu vou modelar. É isso aí, a modelagem é muito importante, viu? Nosso evento, tá convocada. O Alisson tá falando aqui, Márcia, que você tá convocada para ir no nosso evento. A Márcia, inclusive, ela tá aí para criar uma mentoria dela, né, de estar transbordando na vida das pessoas e, inclusive, fez, eu acho que a primeira live semana passada e foi, assim, sensacional. Eu vi só um pedacinho, mas a parte que eu vi, assim, foi, nossa, maravilhoso, assim. Eu até quero compartilhar a tua live, se ficou salva lá, eu quero compartilhar com outras pessoas. A Daisy colocou, ontem fiz a primeira live, me senti encorajada por vocês, Morgana, e meu projeto é para o início de 2026. Acredito que vamos conseguir. Olha, que maravilha. Parabéns, tá? Pela primeira live, tenha constância. Coloca como uma meta semanal transbordar na vida de outras pessoas. Eu fiz 3 dias seguidos live com pessoas que nunca tinham feito live. O Hélio tá falando aqui que ele fez live 3 dias seguidos com pessoas que ele nunca tinham feito live. E que eu nem conhecia. E que ele nem conhecia, né? Ele colocou aqui, abriu pra pessoa a oportunidade de estar fazendo isso. E foi muito legal. Semana passada aqui na minha live também chamei uma pessoa que estava ali disponível para fazer a live, uma pessoa maravilhosa que se comunica muito bem e foi bem legal. A Sandy colocou, ontem fiz meu primeiro story antes de ir para a sua palestra, falando, interagindo, olha que legal. E a Sandy fez perguntas no evento, né? E falou até que eu acho que era a segunda vez que ela estava fazendo perguntas no microfone. Então, olha a Sandy, né? Eu inclusive conheci ela ontem, ela faz parte da mentoria do conselheiro. E ela estava falando também que ela tinha um pouco, né, esse medo de se expor. Só que hoje ela está num ambiente propício. Ela está num ambiente que todas as pessoas estão impulsionando ela e falando, eu também tinha. Se eu tô conseguindo, você também consegue? Lembra que nós fizemos aquele evento com os nossos mentorados, que a gente treina eles em comunicação, trava e faz o evento com eles no palco, porque sozinhos eles não iam fazer. O Hélio está falando que nesse evento que nós fazemos, essa mentoria do EMC, né, que é Eventos, Mentorias e Comunicação, nós trazemos as pessoas, os alunos, para dar a sua primeira palestra no palco. Então a gente faz um evento para eles, onde eles mesmos organizam, a gente ensina eles a organizar o evento, porque é muito importante, né, a gente aprender como se faz para depois a gente contratar uma empresa de eventos e a gente saber o que tem que contratar, o que precisa, os valores, né, ter gestão de recurso e eles sobem no palco pela primeira vez. E é muito bom assim ver esse destravar. Nós passamos, eu e o Wellington, nós passamos por esse destravar através do Pablo também. E hoje a gente ensina outras pessoas a se desbloquear da comunicação, né? Tem muita gente para transbordar na vida de pessoas, só que os bloqueios nos impedem, né? A FM maquiadora, se eu não me engano, é Fernanda. Depois coloca o seu nome aqui. Eu sempre, eu acho que semana passada você colocou aqui, eu acho que é Fernanda. Bem-vinda. Então, eu coloquei aqui, algumas pessoas já colocaram, né? Quais são os seus novos desafios, né? E será que os desafios que vocês estão fazendo, eles são desafios desafiadores? Ou é algo pequeno demais? Porque a gente tem que começar pelos micro resultados, a gente tem que começar, né, a fazer os pequenos para ganhar coragem, né? Eu sempre falo, quando a gente desbloqueia de algo, a gente não vai direto pro palco, a gente começa fazendo uma live, a gente começa fazendo uma pergunta, tem gente que já vai direto pro palco, mas a gente tem os micro resultados também, só que dentro desses micro desafios, vocês precisam também ter aqueles desafios assim que você fala assim, nossa, esse aqui pra mim é aquele assim que eu vou fazer, a gente pensa assim, eu vou fazer só lá em 2030, mas é aquele que você tem que trazer pro agora. Bem-vinda, Rose, é aquele que você tem que trazer pro agora, porque eu posso falar pra vocês, com um bloqueio de fala, eu nunca pensei em estar no palco, eu nunca desejei o palco, eu nunca desejei fazer palestra e nem de estar fazendo live, mas, porque o desafio era muito grande pra mim. Então hoje assim eu me sinto grata, eu me sinto uma pessoa mais confiante no fato de eu estar rompendo com esse desafio. E a Sandy colocou, ontem subir no palco para ajudar a Renata com o microfone foi libertador. Então, para você ver, né, Sandy, só o fato de você estar subindo no palco para segurar o microfone, você não teve nem que falar no microfone, né? Só o fato da gente saber, né, que a gente vai subir no palco e pode ser que alguém vai te fazer uma pergunta e coloca o microfone na sua mão para você falar, aquilo ali já dá aquele friozinho na barriga e dá um nervoso, né? Só que só o fato de subir, já o seu cérebro já entende que você tá tendo um certificado novo. O Paulo falou muito sobre isso no nosso encontro de sócios. Ele estava falando sobre o certificado. O nosso cérebro, ele precisa de certificado.
todo desafio novo que você vai fazer, o teu cérebro, ele vai falar pra você não fazer, porque ele tem medo, ele vai criar um alerta. Bem-vindo, Lino. Então, assim, quando você vai fazer algo pela primeira vez que você não fez, e principalmente quando você tem algum bloqueio, o seu cérebro, ele vai criar um alerta, aquela sensação assim, medo, não faz, você nunca fez. Então, o teu cérebro, ele vai querer te tirar de fazer algo novo. Ele quer te deixar na zona de conforto, na tranquilidade, sem medo, quentinho, debaixo da coberta, dentro de casa, com as mesmas pessoas, com as pessoas que você conhece. Então, o teu cérebro, ele precisa de certificado. O fato da Sandy subir no palco simplesmente para pegar o microfone e segurar para Renata fez com que ele desse um certificado. Subir no palco pela primeira vez, ok, certificado. Quando você subir pela segunda vez, o teu cérebro vai falar assim: opa, ela já subiu, já passei por esse medo, ela já subiu. Então, deixa eu ver se o Wellington colocou o EMC aqui, colocou, deixa eu só para fixar aqui. Fixar comentário. Então, quando ela sobe pela segunda vez, o cérebro, o Lino tá falando, estou desbloqueando com o microfone. Sério, Lino? Queremos você no nosso evento, Lino, dia 31/10 aqui, é nosso convidado, tá? Aqui em Alphaville, na plataforma, vai ser no Auditório 1. Nos ajude a divulgar, porque a gente precisa de bastante gente nesse evento. É um novo desafio também, não falei desse desafio pra vocês. Que bom, Sandy, que você vai estar lá com a gente. Então, assim, é um novo desafio porque é um auditório maior, né? A nossa terceira edição é um auditório maior, então precisamos divulgar bastante, fazer novas ações para que a gente tenha um bom resultado lá no dia do evento, né? Para que a gente tenha bastante pessoas. Quando a gente faz eventos, a gente quer que as pessoas participem, a gente quer divulgar para o maior número possível de pessoas. Então, lá é um momento que a gente vai estar falando sobre isso, né? Para que você encontre esses traumas e bloqueios e que você, de fato, consiga transbordar na vida das pessoas sem esse medo, né? Sem esse gelo que o Lino tá falando. Apesar que o gelo, ele faz parte. Tudo que você vai fazer que é uma coisa que tem a ver com o seu propósito, você vai subir no palco, sempre vai dar aquela emoção, sabe? Aquele gelo na barriga. Mas não vai impedir você de prosperar, não vai impedir você de subir no palco, não vai impedir você de fazer uma pergunta, não vai impedir você de ajudar alguém que você não conhece. Então a gente quer de fato poder ajudar as pessoas, né? E nós estamos, eu tava falando de certificado, né? Então o seu cérebro, ele precisa de certificado. Hoje o meu cérebro, ele certificou que a Morgana, ela é capaz de fazer 5 km correndo, ela é capaz de fazer 10 km correndo e ela é capaz de fazer 21 km correndo. O meu cérebro, ele deu um certificado, ela é capaz de fazer isso. Agora a Morgana quer colocar um novo desafio, eu quero fazer uma maratona, 42 km. Agora a Morgana quer botar um novo desafio. Ela quer fazer, eu não sei nadar ainda, eu preciso fazer natação para eu poder fazer um triatlon, para eu poder fazer outras atividades, né? Então o meu cérebro precisa desse certificado, porque ele fala que hoje a Morgana não sabe nadar. Então o Lino colocou, fiz um evento aqui em casa, fiz com medo mesmo, vou melhorar a cada dia. É isso aí, o primeiro evento da gente nem sempre vai ser o melhor. A gente tem que dar o máximo para fazer o melhor para as pessoas, mas nem sempre vai ser o melhor. A gente vai aprendendo no percurso. E por que a gente vai aprendendo no percurso? Porque nós somos seres que estamos em processo de formação. Isso é muito importante a gente saber, nós estamos em processo de formação. Ontem eu até estava comentando com a Sandy, né? Quando nós chegamos aqui no ecossistema, nós já estávamos no conselheiro, nós nem sentamos na cadeira de conselheiro lá na frente, nós somos direto como staff, nós fomos ajudar na organização do evento do Pablo. Por quê? Né, para quem não me conhece, eu sou empresária na área de eventos, nós organizamos eventos corporativos há 20 anos. Bem-vinda, Eliane. Eliane. E a Renata falou, só de pensar dá um gelo. Então, Renata, você tá vindo pra Alphaville, só lamento pra você que você vai subir no palco, tá? Eu já vejo você no palco, não tem como. Não tem como andar com a gente e não subir no palco, não tem como, entendeu? Mas eu tava falando ali sobre nós somos seres que estamos em processo de formação. Então, quando nós viemos aqui para Alphaville e nós começamos a andar ali no ecossistema do Pablo, a primeira coisa que nós falamos é, Wellington, vamos nos colocar à disposição para servir como staff.
Por quê? Porque o Pablo, ele faz muitos eventos. Eu também já fiz, eu tenho experiência de 20 anos. Mas ele fez coisas que eu nunca fiz. Ele fez desafios que eu nunca fiz. Então eu queria ver o que ele estava fazendo que eu ainda não fazia na minha empresa. O que ele fazia de bom que eu ainda não estava fazendo na minha empresa. Uma das coisas que eu aprendi muito foi perfeccionismo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer as coisas com muita excelência. Só que tem pessoas que elas só começam a fazer quando está pronto, quando está bom, quando está excelente. Tem pessoas que só querem subir no palco depois que fizeram vários cursos de oratória, depois que treinaram muito em casa, às vezes passam muito tempo e acabam nem subindo no palco, acaba passando a oportunidade. Só que nós somos seres que estamos em processo de formação. Eu posso falar para vocês, em 2020 eu fiz um curso de oratória. Foi muito bom, me ajudou muito, me destravou muito. Em 2020... Final de 2021 foi quando eu fiz a minha primeira live. Depois eu só fui fazer a segunda live em 2022. Eu demorei quase um ano para fazer a minha segunda live e depois eu comecei a ter um pouco mais de constância. Só que eu fui aprender de fato aquilo que eu treinei, que eu estudei no curso de oratória. Eu fui aprender de fato onde? No palco. Nas lives, eu fui aprender treinando. A minha primeira live não foi tão boa quanto a minha live de hoje. Porque eu tive medo, eu fiquei com vergonha, eu fiquei, dava branco, eu não tinha tanto repertório. Então muitas pessoas querem ter o repertório antes de subir no palco, só que o repertório você ganha subindo no palco. O repertório você ganha fazendo as lives. A Deise colocou, também não sei nadar, mas tenho muito medo, tenho que me desbloquear. Então, é bloqueio. Muitas pessoas que começaram a nadar aqui no ecossistema, que começaram a fazer a aula de nado, elas contaram que a primeira vez que elas foram fazer a prova, fazer um triatlon, elas tiveram pânico na água. Elas começaram a ter pânico na água e lá vieram várias lembranças do porquê do pânico. E sempre tinha alguém que puxava e fazia elas completar a prova. Então, novos desafios nos revelam os bloqueios e fazem a gente destravar pra gente ir pros próximos desafios. Por isso que a gente tem, principalmente quando a gente sabe, tenho muito medo de água, eu também tenho. Eu não sei em qual momento da minha vida eu tive esse medo. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, mas teve em algum momento da minha vida que eu bloqueei a questão do nado, né? Então, muito medo da água. Preciso enfrentar esse desafio. E a Renata colocou que era sobre nadar, não era subir no palco. Ah, então tá, mas você vai nadar e vai subir no palco igual, tá, Renata? A Rosilene colocou, eu ainda travo em palcos, mas na comunicação já estou melhorando, graças aos meus mentores. Então, a Rosilene, ela é nossa mentorada lá de Palhoça. Ela e o marido, Palhoça, Santa Catarina, Florianópolis, ali, é do ladinho de Floripa. Ela e o marido vieram fazer mentoria com a gente. Claro que a Rosilene, eu vi que ela tava ali, ela veio na mentoria com o marido para impulsionar o marido dela. Ela queria que o marido dela destravasse, ela queria colocar o marido dela em novos ambientes, ela queria colocar o marido dela com novas pessoas. A mulher sábia. Esse é o papel da mulher sábia. Só que no meio, a gente, né, quando vem algum casal para fazer mentoria comigo com ela, então eu falo, deixa a esposa comigo. Eu já trago a esposa, já coloco no meu grupo das mulheres imparáveis, porque pro casal fortalecer, pro homem prosperar, a gente tem que ter uma mulher com muita sabedoria do lado. Então eu gosto de trazer a mulher junto, porque o Wellington trabalha a questão do homem, do empreender, do comunicar, e eu já vou na parte da sabedoria da mulher, no destravar, nos bloqueios que a mulher tem, de poder estar impulsionando o marido, de não ser aquela mulher chata, reclamona. Então tem muitas coisas que a gente trabalha dentro desse grupo das mulheres imparáveis. Inclusive, estou com uma mentoria agora chamada Mapa da Realeza. A Rose vai estar junto com a gente ali também e outras mulheres aqui do nosso grupo. Nós estamos começando amanhã, vai ser o primeiro bate-papo da nossa mentoria. E lá nós vamos falar, né? Eu vou entregar o mapa para que o seu marido te trate como uma rainha. Pra gente, né, ter um marido que nos trate como rainha, a gente tem que se comportar como uma rainha. Então, nesse mapa da realeza, a gente vai estar falando sobre isso. Então, a Rose estava falando ali, né, que ela ainda tem um bloqueio. No último evento que o Wellington fez em Palhoça, o Pedro, o Pedro veio para São Paulo, participou de um evento aqui com a gente, ele desbloqueou no palco, fez a primeira palestra, ele já fez churrasco para homens em Florianópolis, ele já fez um evento lá, onde nós dois e o Wellington, nós fomos palestrar no evento dele. Então, assim, o Pedro, ele já tá destravado. Claro que como ele não tem um ambiente onde ele mora, pessoas que têm muito hábito de fazer muitos eventos, de fazer lives, ele tá indo de uma forma um pouco mais
um pouco mais lenta. Se ele tivesse aqui nesse forninho que nós estamos, nessa estufa que nós estamos, com certeza ele ia acelerar um pouco mais. Mas eu vejo assim, o Pedro está fazendo coisas que alguns dos nossos mentorados não fizeram. Ele teve muita iniciativa. E a Rose, ela sempre ficou nos bastidores, ela era igual eu. Só um minutinho. Ô, Pamela, você dá uma olhadinha no Tico ali pra mim, por favor? Porque o Wellington saiu, ele tá miando ali na porta. Dá um petisco pra ele, por favor. Então, deixa eu ver o que eu tava falando. Da Rose. Então, a Rose, ela, nesse evento do Pedro... Então, ela sempre ficava nos bastidores. E no evento do Pedro, o Wellington chamou ela no palco pra ela chamar o Pedro. Pra ser a mestre de cerimônias, pra ela só chamar o Pedro. E, gente, ela fala lindamente. Ela assim, ela tem uma voz doce, uma voz feminina. Ela fala muito bem. Só que ela ainda quer ficar nos bastidores. Só que a Rose vai pro palco, não tem como não ir. Não tem como entrar numa mentoria como a nossa e não subir no palco, como ela já fez o teste. E no começo a gente não quer, né, Rosa? A gente fala, essa coisa é pro meu marido e tal. Só que eu também falava isso, eu queria sempre que o Wellington estivesse à frente. Mas eu vi que, né, que o bloqueio da comunicação era meu, não era nem do Wellington. E eu tinha que destravar. Então, esse foi só o começo, viu, Rose? O Lino colocou, o melhor palco que existe é o palco da vida. É isso aí, a gente treina no palco da vida. O desbloqueio acontece no caminho. É verdade, Sandy. Esse é o melhor processo. É legal quando a gente tá evoluindo, a gente olhar para trás e falar. Inclusive, no evento EMC, nós vamos trazer o nosso professor de oratória. O professor de oratória que a gente fez, ele é de Curitiba, Paraná. E nós fizemos o curso com ele em 2020, ele é um grande amigo nosso, ele é um mestre em oratória, assim, maravilhoso. E nós vamos trazer ele no evento EMC. E, gente, quando o Wellington falou que convidou ele para palestrar no nosso evento, já me veio na mente. Eu vou trazer os meus vídeos que eu fazia quando eu fiz o curso de oratória. Olha, vai ser um desbloqueio assim, ó, gigantesco para mim mostrar esses vídeos que eu fiz em 2020. Vocês não têm noção o que era eu fazendo aqueles vídeos, assim. Eu vou mostrar, quem for lá no meu evento vai ver. Daí vai conseguir ver o antes e depois o começo, né, quando a gente começa e quando a gente tá no caminho. Porque eu tô no caminho ainda, tem muitas coisas pra melhorar. Mas eu tô no caminho, eu não desisti, eu estou no processo, eu estou me desafiando. E eu tô tendo novos resultados por isso. A Eliane colocou, tive muitas percepções e discernimento sobre bloqueios. É isso aí, Eliane. E as nossas lives são pra isso. A gente começa a conversar, a gente começa a falar dos nossos bloqueios. A gente conta as histórias, a gente compartilha as histórias para que vocês se olhem nas histórias de vocês também. Para que vocês tenham esses desbloqueios. Porque quando a gente não desbloqueia, a gente não tem novos resultados, a gente vive travada, a gente vive amarrada. Então, o Lino coloca aqui, você e o El são feras na comunicação. Parabéns, que Deus abençoe vocês sempre, muito sucesso. Obrigado, Lino. Quero você lá no nosso palco, hein? Quero ver você no nosso evento. A Lorena, qual dica você daria para uma pessoa que quer entrar no ecossistema? Você é maravilhosa. Obrigada, Lorena. Para vocês que querem entrar aqui no ecossistema, eu não sei, Lorena, se você é de Alphaville, se você é aqui de São Paulo, mas independente de onde for, a maior parte das pessoas que eu vejo que estão prosperando dentro do ecossistema são pessoas que começaram servindo no ecossistema. Tem muita oportunidade lá dentro para você servir nos eventos, por exemplo, para você ajudar a recepcionar alguém, entregar o microfone na hora das perguntas. Ali você vai ter acesso às pessoas que estão nos bastidores do ecossistema. Você vai ter acesso a muitas pessoas que estão ali no bastidores do ecossistema. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, sirvam. Vai ter algum evento na plataforma, por exemplo, eu tenho o meu evento, eu preciso de pessoas para ajudar no nosso evento. Eu já tenho algumas pessoas que nos auxiliam todas as edições dos nossos eventos, mas a gente sempre precisa de pessoas. Então, quando vocês souberem de algum evento, se coloquem à disposição, fala, eu nunca trabalhei com eventos, mas eu estou à disposição para fazer tal coisa. Ou se você tem alguma coisa que você carrega alguma habilidade que possa ajudar naquele evento, por exemplo, eu entendo de tráfego pago. Chama a pessoa e fala assim, Morgana, eu vi que você vai fazer seu evento. Você
estão fazendo tráfego pago? Eu sou especialista em tráfego pago. Posso ajudar vocês? A Renata tá vindo morar aqui em Alphaville. Ela já se disponibilizou. Ela falou, Morgana, não sei o que vocês precisam aí, mas já tô me colocando à disposição caso vocês precisam de alguma coisa no evento. A Bruna, conheci ela aqui na plataforma também. Ela foi no nosso evento. Eu raptei ela pro nosso evento. Ela tava indo no evento do Pablo. Depois ela foi pro evento do Pablo. Mas antes eu fiz ela passar na nossa palestra ali de quinta-feira. Ela assistiu a palestra, depois foi pro evento do Pablo. Depois, olha só o fato de ela ter ido ali. Eu convidei ela para entrar no nosso evento. Ela entrou, a gente trocou contatos. Eu consegui uma cortesia para ela ir no evento que custava R$500. Para ela e pro marido dela em um evento de casais que custavam R$500. Ela queria muito ir naquele evento, mas ela falou assim, ela falou para todo mundo, ela falou assim, olha, a gente quer, o marido dela falou, a gente quer, mas hoje a gente não, nesse momento a gente não pode. Na sexta-feira à noite, o evento era no sábado, eu mando uma mensagem para ela, vocês querem mesmo ir no evento? Queremos. Consegui levar vocês como convidado. Então olha o poder da conexão, o poder de você estar falando com novas pessoas. Então, deixa eu ver mais quem colocou aqui. Já me disponibilizei, a Renata que tinha colocado, né? E a Mari colocou aqui, desbloquear na comunicação é transformador. E realmente é no processo que vamos melhorando. Fazer a minha palestra foi um desafio muito grande, mas a transformação na minha vida foi muito maior. E olha que legal, a Mari também é aluna nossa. A Mari mora em Laje, Santa Catarina. Ela fez a primeira mentoria que a gente tinha, que era NBC, Network, Brand e Comunicação. A Mari era muito travada. A Mari era como eu. Eu olhava pra ela e falava assim, nossa, eu conseguia ver eu na Mari. Ela era travada na comunicação. Ela, mesmo quando ela ia fazer as nossas reuniões online, ali a gente via que ela tinha muitas travas. E a gente foi trabalhando isso no processo. Quando nós fizemos o primeiro evento dos mentorados aqui em Alphaville, gente, às 9 horas eu vou receber uma convidada muito especial. Vocês ficam aí para ouvir os desafios dela aqui. São amigas aqui do Conselheiro. E a Mari, ela começou nesse processo da comunicação e nós resolvemos fazer o evento aqui em Alphaville para os mentorados subir no palco. E ela não ia vir. Ela não ia vir. Eu marquei uma reunião com ela individual e eu falei para ela me dar as desculpas do porquê que ela não ia vir. As desculpas do porquê que ela não ia vir. E lá eu já comecei a fazer umas perguntas com ela que a gente identificou quais eram as travas que ela tinha. E não eram poucas. Geralmente quando a gente vai conversar com alguma aluna para entender alguma trava dela, a gente trabalha uma. Quando a gente vai no método IP, para quem nunca fez, é maravilhoso, é do Pablo Massal. São 2 dias assim de desbloqueio, é fantástico. A gente vai lá, ele faz a gente desbloquear um bloqueio. A gente quer desbloquear tudo, mas ele faz a gente desbloquear um bloqueio. Geralmente é algo com pai e mãe. Bem-vinda Marilene, bem-vinda Paulo. E então, num contato que eu fiz com a Mari, a gente encontrou os bloqueios dela, só que ela me veio com... ontem a Patrícia, eu acho que foi a Patrícia que falou que os bloqueios eles vêm com amigos, né? Nós, mulheres aqui, muitas vezes somos todas desunidas, mas os bloqueios eles são muito unidos, eles grudam um no outro, né? Que a gente descobre o bloqueio da comunicação, o bloqueio da crítica, tanto bloqueio, eles são todos amigos, né? Eles vêm todos juntos. E quando a Mari conversou comigo, ela veio e eu comecei a anotar no caderno, eu falei, Jesus, não parou mais, porque a gente começou a descobrir muitos bloqueios que ela tinha, ela começou a ter lembrança de muitas coisas que ela não lembrava. Só que a gente veio para destravar a comunicação. No entanto, que daí conversei com ela, passei algumas práticas e ela veio pro evento dela. Gente, ela tava muito nervosa. Ela estava muito nervosa. Só que ela subiu no palco, ela destravou. Ela já fez um evento para mulheres, um café para mulheres em Lages. Ela já fez um evento, um piquenique com mulheres. Então, assim, olha a evolução de alguém que, se não tivesse participado da mentoria, talvez nunca teria falado num palco, talvez nunca teria, não estaria transbordando na vida de outras mulheres. Então, você passar por esses novos desafios, como a Mari também passou, faz com que você alcance novos resultados. Esses dias a Mari me fez uma pergunta que eu fiquei bem feliz com a tua pergunta, tá, Mari? Porque é uma pergunta desafiadora e você tá fazendo uma pergunta para sua mentora. E eu sou direta e reta, eu falo na lata, justamente aquilo que você precisa. E eu vi o quanto, durante essa mentoria, esses 6 meses, a Mari evoluiu. A Mari evoluiu muito, muito, muito. Mas porque ela colocou em prática. E olha que um dos maiores bloqueios da Mari era a procrastinação. Ela procrastinava muito.
ela deixava as coisas para depois, ela não colocava as coisas em prática. Por isso, você está rodeado com novas pessoas, pessoas que fazem além daquilo que você faz, pessoas que têm novos conhecimentos, pessoas que se desafiam o tempo todo, faz com que impulsione. Alguém que vai pegar na tua mão vai cobrar você, né? O Wellington fez o desafio do cubo, né, Diego? O cubo mágico. Então ele colocou lá e ele cobrou na semana seguinte. Aí, eu quero ver o vídeo de que vocês conseguiram fazer o cubo. Quero ver o vídeo. A Mari foi lá e mandou o vídeo. O Wellington falou assim, eu não quero só o vídeo do cubo, eu quero um vídeo de você montando o cubo. Eu acho que ela não fez ainda, ela fez o cubo, mas não fez o vídeo dela montando o cubo, né? Mas pra você ver que quando a gente tem alguém que tá ali nos cobrando, faz toda a diferença. Faz com que a gente evolua cada vez mais, que a gente possa ter novos resultados, porque a gente vê que alguém já alcançou aquilo que a gente deseja. E então eu trouxe aqui, né, energia nova traz uma frequência nova. Energia nova, frequência nova. Quando você vem num evento como o nosso, o MC, você tem uma energia nova, uma frequência nova, pessoas novas. Você vai se conectar com muitas pessoas. A gente tem um momento que é do almoço com os palestrantes. É muito bom estar ali. É a oportunidade que você tem de almoçar junto com os palestrantes e fazer a pergunta que você quiser. De você estar pegando aquela frequência. Nós vamos ter palestrantes fantásticos, tá? A gente vai convidar umas pessoas bem legais, além do Paulo Massal, né? É o nosso sócio. Então, assim, a gente vai ter umas pessoas bem top, assim, para essa área de comunicação, para a questão de traumas e bloqueios. E também na área de eventos, né? Além de Morgana Bittencourt e Wellington, né? Que já tem 20 anos de experiência. A Mari colocou, verdade, me sinto outra pessoa. Vou fazer vídeo aparecendo, é isso aí. Hoje, para não procrastinar, tinha esquecido já. Então, Mari, já fica aqui uma atividade para você. E eu quero a Luciana também, Luciana, de fazer um vídeo, um vídeo para postar no Stories aí e mandar pra gente ali no grupo. Falar, eu fiz aqui, eu tô me destravando. Coloca uma mensagem hoje, coloca alguma coisa que você aprendeu hoje aqui nessa live. Então, vamos praticar, né? Na prática que a gente vai evoluindo. E não ande sozinha, foi uma das coisas que eu mais falei aqui. Não andem sozinha. A Lorena colocou, quando que vai ser o evento de você? Quero servir. E como entra na mentoria? O evento tá aqui pré-fixado, o Wellington Moreira, que é meu marido, colocou aqui, ó, Lorena. Método EMC, 31/10, 31 agora, tá? Vai ser numa sexta-feira o dia inteiro, das 9 às 21. Em Alphaville, São Paulo, aqui na plataforma global. A Luciana vai estar com a gente, a Mari tá intimada, ela falou que sim, eu não sei se ela de fato já comprou a passagem dela para vir para cá, mas ela falou que vai vir e eu quero. Nós vamos ter alguns alunos nossos que já finalizaram a mentoria, que vão estar trazendo alguns relatos também. E a Luciana falou, eu fiz semana passada depois do evento da Trinca. A Luciana e o Anderson também começaram com a gente, eu acho que não estão nem 30 dias ainda. Eles vieram para a mentoria nossa no último evento e eles já estão passando por muitas coisas aí. Olha o que é a diferença, né, de você sair do seu ambiente, vir para o novo ambiente aqui em Alphaville, depois que a Luciana veio com o marido. Gente, vocês não têm noção. Olha, Luciana, eu já falei para você, mas eu repito, tá? A transformação do teu filho. A transformação do teu filho, assim, ó, gente do céu, esse menino tá um foguete, ele vai voar, os dois, né, mas eu tô falando do Daniel, porque o Daniel tem 15 anos, ele já vai fazer evento, então, assim, é maravilhoso. E eles, ao virem aqui pra Alphaville, eles já foram no evento lá do Caio Carneiro, do Joel J, o evento da Trinca, subiram no palco, falaram, foram no evento do Adonis, estão participando semanalmente de de um grupo de empresários. Então, assim, olha o que é você vir para esse ambiente, pegar a frequência e conseguir fazer isso no ambiente que eles estão, porque isso era desafiador. Eles sempre falavam, eles vinham para cá, para Alphaville, vinham no método IP. E, gente, eu tô falando muito acelerado, né? Ontem na minha palestra, o Wellington falou, Morgana, o que foi aquilo? Não sei o que aconteceu comigo, tá, gente? Eu vou tentar falar mais devagar, eu gosto de falar devagar. Mas, voltando a Luciana e o Anderson, vieram para Alphaville, eles já vieram para o método IP. O problema deles era o quê? Era estar numa frequência alta, com pessoas de frequência alta, e de repente eles voltam para o ambiente deles em BH e eles voltam a conviver com as mesmas pessoas, que muitas vezes com a frequência baixa acaba baixando a frequência deles. Só que hoje eles estão encontrando grupos de pessoas com a mesma frequência.
lá no ambiente deles, enquanto eles não vêm morar em Alphaville, porque eu já vejo eles vindo para São Paulo morar em Alphaville, enquanto isso, eles estão buscando com as ferramentas que eles têm, porque você não pode usar a desculpa e falar assim, só acontece para quem tá morando lá, porque quem tá junto com o Pablo, quem tá em outros movimentos, não. Aqui a frequência é muito alta, se você puder vir para cá, o local, eu falo, a gente tá num forno aqui é um forno com fermento de crescimento, mas você pode levar isso pro ambiente que você mora, você precisa só se conectar com novas pessoas. A Silmara colocou, a gente precisa sair da zona de conforto. A Joana colocou, mas dá pra aprender, mesmo você falando rápido. Que bom, Joana, que bom que vocês estão entendendo. Aqui geralmente eu não falo muito acelerado, mas ontem eu notei, eu percebi que eu estava falando acelerado. Depois o Wellington fez o comentário comigo e eu tô vendo que hoje eu ainda estou acelerada, mas vou entender por quê. A Renata colocou, se alguma mulher daqui quiser ir para Alfa, estou procurando alguém para dividir apartamento. É isso aí, Renata, usa aqui o canal para isso mesmo. Renata tá procurando um trabalho em Alphaville, Renata tá procurando apartamento para dividir com outras pessoas, tá se desafiando, tá saindo da casa dos pais. Renata aí já era para ter saído faz tempo, né, Renata? Mas tudo tem um momento certo. Começa a andar com a gente assim, Renata, não tem como. Eu lembro quando a Renata comentou, né, que ela tá vindo para Alphaville. Eu lembrei que quando eu saí da minha casa com 17 anos, eu saí com a minha rescisão. Eu trabalhava numa loja de calçados e trabalhava CLT, né? Então eu saí com o dinheiro da minha rescisão e eu tinha seguro-desemprego, né? Então eu fui morar em outra cidade. O primeiro mês eu morei com a minha sogra. Naquele primeiro mês que eu tava morando com a minha sogra, que depois eu ia ver apartamento para alugar, né? Eu tava em Balneário Camboriú. Naquele primeiro mês eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Eu fui roubada. Todo o dinheiro que eu tinha da minha rescisão, eu perdi todo o dinheiro. E eu tive 30 dias para sair da casa da minha sogra. Daí foi um desafio muito grande, porque eu podia ter olhado para trás e falar assim, nossa, eu vou voltar para casa dos meus pais. Eu falei, não, eu tenho que dar certo, eu vou dar certo. E eu comecei a procurar trabalho, logo comecei a trabalhar com eventos e ali eu consegui romper muitas coisas. Mas parece que Deus estava me testando, sabe? Quando eu perdi todo o meu dinheiro, que era a única segurança que eu tinha para os próximos meses, pelo menos assim, para eu ter dinheiro para comer e para pagar aluguel durante 3 meses, pelo menos era o único dinheiro que eu tinha. E quando aquele dinheiro foi roubado, eu falei assim, meu Deus, o que você quer me avisar? Será que é pra eu voltar pra casa dos meus pais? Porque dentro da casa da minha mãe tinha uma mãe de joelho rezando pra eu não dar certo, pra eu voltar pra casa. Olha só, a minha mãe rezando pra eu não dar certo, pra eu voltar pra casa, de tanto apego que a minha mãe tinha. E então, naqueles 30 dias aconteceu tudo isso. E eu comecei a pensar o que eu podia fazer. E eu falei, não, eu não vou desistir. Eu tenho que dar certo. Se eu tivesse desistido, talvez eu ainda estaria em Blumenau. Ainda morando lá, talvez não junto com os meus pais, talvez. Mas olha o desafio que eu tive, a aprovação que eu tive para olhar para frente e falar assim, não, eu vou dar certo. E aquilo, de fato, me impulsionou. A Sandy falou, minha mãe também era assim. Porque os pais, eles têm um pouco de apego, assim, né? Relacionado aos filhos. Então, é necessário que a gente corte esse cordão umbilical, mesmo que o pai e a mãe no início não aceitem, depois eles vão aceitar. Na verdade, os pais, eles só fazem isso por preocupação, eles se preocupam de você não dar conta, de você passar alguma dificuldade, de você passar alguma necessidade. A partir do momento que você mostra resultado, os teus pais, eles cortam o cordão umbilical na hora, quando você mostra resultado. A partir do momento que eu comecei a ter resultado, a minha mãe, eu sempre falo que nós somos em 5 filhos, às vezes ela falava assim, falava dos meus irmãos, né? Ela se preocupava com os meus irmãos e eu via que comigo ela nunca se preocupou. Ela nem perguntava, às vezes, assim, tipo, como eu estou. E eu perguntei pra ela, né, assim, tipo, em tom de brincadeira, eu falei assim, a mãe, eu tenho ciúmes, né? A mãe só pergunta do fulano, do ciclano, mas não pergunta de mim. Ela falou assim, Morgana, eu não pergunto porque eu sei que você tá sempre bem, que você sempre faz tudo e tudo deu certo. Então, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente não pode mais levar problemas pra eles. Enquanto a minha mãe achava que estava tudo certo, não estava. Eu estava passando por muitas provações, só que eu nunca compartilhei com ela. A partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, eu falei, agora os problemas
são meus. Os meus problemas são meus, não são mais dos meus pais. Então eu resolvi eles sozinhos, e quando a minha mãe perguntava pra mim, Morgana, como que estão as coisas aí? Como que tá com o Wellington? O que vocês estão fazendo? Eu falava, mãe, tá tudo bem. Eu nunca prosperei tanto. Eu tô tão feliz. E eu tava passando por muitas provas, por muitos desafios junto com o Wellington. Mas eu não contava pra minha mãe. E isso fez ela cortar assim o cordão e fez eu prosperar muito. Porque eu não tinha mais uma mãe segurando, uma mãe orando, uma mãe preocupada. A minha mãe estava orando positivamente ao invés de orar negativamente. Porque quando a mãe tem uma oração de preocupação com o filho, ela está orando de forma negativa, mesmo que ela não queira. Então, voltando ao nosso assunto, deixa eu só ler o que as pessoas colocaram aqui. A Lorena colocou, eu quero, também estou procurando trabalho. Você é daqui de São Paulo, Lorena? Então, para saber mais sobre a mentoria que você perguntou, essa mentoria de comunicação, né, de eventos, pode chamar a gente aqui por mensagem mesmo, pode me chamar aqui. Se a Thaís estiver aqui, quiser dar um oi também, a Thaís é do nosso comercial, também pode estar atendendo você, mas pode me chamar que eu falo com você, tá, Lorena? Conversa isso com a Renata, ó, já dá pra Lorena e a Renata ir conversando. A Renata colocou assim, hoje arrependo de não ter ido em 2023, quando conheci o movimento. Pois é, já se passaram 2 anos, né, Renata? Mas tudo tem um momento certo, e agora que você tá vindo, venha com força, venha com fé, venha com muita vontade de fazer muitas coisas novas. Você vai passar por muitos desafios, você vai ter que trabalhar bastante, tá? Quando a gente chega aqui, não é só pra desfrutar, a gente trabalha bastante, a gente bota a mão na massa, a gente começa a fazer novas atividades. Então, tem que estar disponível para isso, né? Disponível para fazer o novo, para ter novos resultados. E vou estar recebendo você aqui com muito carinho, tá? Conte comigo. A Sandy, minha mãe também era assim, já tinha falado. A Lorena, já vi vários pais falarem isso. Eles se preocupam com quem ainda dá preocupações. É isso mesmo, Lorena. Se a gente ainda coloca os nossos problemas nas mãos dos nossos pais, eles ficam preocupados. Então, eu sempre falo, para os teus pais verem que você cresceu de fato, para cortar o cordão umbilical, é ver que você tem resultado. Então, mesmo que você ainda não tenha, diz que tem. Mesmo que você ainda não tenha. A não ser que você precise de alguma ajuda, né? Se você não tem, se você não conseguir se virar e precisar de alguma ajuda, precisar compartilhar alguma coisa, eu não fiz isso, tá? Até porque meus pais nem tinham condições de me ajudar. Nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente. Eles não tinham como me ajudar. Então, eu acho que eu dei certo mesmo justamente porque eu não tinha volta, não tinha. Eu queimei a ponte que eu tinha atravessado e eu via que eu só teria resultado na minha vida se de fato eu colocasse a mão na massa. E foi isso que aconteceu. Daqui a pouco eu já vou chamar Deixa eu só ver se a primeira convidada está aqui. Eu não consigo ver. Se você estiver aqui, Valéria, dá um oi pra mim aqui na mensagem, senão depois eu vou chamar a Márcia. Márcia, se você estiver aqui disponível também, elas não confirmaram que estariam na live, porque elas estão com 2 compromissos, mas se der tudo certo aqui, senão eu finalizo dentro do nosso horário ali, que é às 9h30. Eu trouxe aqui também sobre crise, né, lapidação. Na crise, se você tirar o S, fala sobre criar, né? É um momento que a gente está lapidando, né? Nós somos processos que estamos em processo de formação, nós estamos sendo lapidados, né? Então, nós precisamos ser criativos também. Hoje, a gente pode modelar muitas pessoas que estão fazendo aquilo que a gente não faz. Isso faz parte, mas a gente precisa ser criativo. Muitas pessoas têm bloqueio de criatividade. Por isso, ser um caçador de bloqueios. Muitos de nós fomos bloqueados da criatividade. Quando você desbloqueia da criatividade, você consegue ter novas ideias, você consegue colocar essas ideias em prática. Tem muitas pessoas que não conseguem por conta desse bloqueio. Eu acho que é Vi Ferraron, colocou Morgana. Abraços da Austrália para você. Preciso ir agora, mas tenho aprendido muito pela sua história de perdão. Que legal. Muito bem-vinda, Vi. Que bom ter você aqui. Legal. Olha o que a nossa voz pode alcançar. Quando a gente rompe o bloqueio de fala, estamos falando aqui. Eu tenho alunas que são da Itália, de Milão, e tenho aqui da Austrália também. Então, muito obrigada pela tua participação. A Joana, eu me sinto assim também, sem criatividade. Então, Joana, isso é um bloqueio muito sério. Eu conheço muitas pessoas que têm bloqueio de criatividade. E tem como romper, tem como ressignificar. Lá no nosso evento a gente vai estar falando sobre isso, tá, Joana? Se puder participar do evento, porque aqui na live eu posso dar umas dicas para vocês, só que a gente precisa elevar o nível de consciência
para que você ressignifique aquele momento. Não dá só pra... Eu posso falar algumas dicas aqui, você colocar em prática. Só que você tem que curar o interno, a ferida aberta. Existe uma ferida aberta de criatividade, alguém que fez isso com você em algum momento e você não foi, você perdeu essa criatividade. Então, no evento a gente faz são várias palestras que vai desbloqueando aos pouquinhos, que vai elevando esse nível de consciência para vir para o desbloqueio. Só que depois que você desbloqueia, nossa, é fantástico, tá? E quando a gente fala que a gente está em processo de lapidação, para extrair o mais puro óleo, você precisa ser prensado. Você precisa ser esmagado. Ó, a Márcia já tá aí, Márcia. Eu só me disse se tá tudo ok, eu vou chamar você porque eu acho que a Valéria ainda não tá disponível, tá? Então, pra gente extrair o puro óleo, você precisa ser prensado e esmagado. E muitas vezes no momento que você tá plantando algo novo, você vai ser criticado, você vai ser humilhado, você vai ser esmagado. Só que é nesse momento que muitas vezes as pessoas desistem. E é nesse momento que você tem que se esforçar, que você tem que persistir, que é o momento do rompimento. Porque naquele momento que você está criando as raízes, você não tá... as pessoas não estão vendo esse resultado, ninguém está vendo, todo mundo está te criticando. As pessoas que vêm para Alphaville, muitos são criticadas, estão falando que o Pablo vai enganar, que não sei o quê, que as pessoas só enrolam, que lá só se mostra... carros e carros caríssimos e não sei o que. Então as pessoas falam muito, por quê? Porque elas ainda não estão vendo o resultado. Elas ainda não estão vendo o resultado. Mas depois que você rompe, você traz as pessoas pra si, porque elas começam a ver o resultado, né? Então, a Sandy colocou, o momento de germinar e a semente é solitário, é isso mesmo. E a Heloísa, estou no processo de ser esmagada, mas dessa vez eu não vou desistir. É isso aí, Heloísa, você tá faltando na leitura da Bíblia, hein? Eu consigo notar a sua falta lá. Bora continuar, bora persistir, a gente precisa ter constância. A gente começa e tem que ter constância. E eu vou eu vou chamar a Márcia aqui agora. Eu não sei se a Valéria está aqui, deixa eu dar uma olhada se eu consigo ver. Se a Valéria estiver aqui, dá um oi. Eu vou chamar a Márcia primeiro porque ela está aqui à disposição. Se a Valéria tiver, só manda mensagem aqui que eu vejo se eu consigo chamar ela. Deixa eu ver aqui então, gente, eu vou receber uma pessoa muito, muito, muito especial, muito querida aqui da nossa mentoria. Vamos ver se vai dar certo aí, você tá no laboratório, né? E vamos ver se a gente consegue te ouvir. Oi! Bom dia, bom dia! Bom dia, Gente, bom eu vou dia. falar um pouquinho baixinho, porque olha onde eu estou. Tá No tudo, laboratório ainda, menina. tá Eu não fui tudo. chamada ainda. E, gente, ouvir a Márcia falar baixinho é difícil, porque a Márcia, tá vendo a roupa dela? Mostra a tua blusa, mostra a tua blusa. Ela é assim, ó, ela é uma pessoa que ela chega chegando, tá? Chega chegando, ela é daquela que tem alegria, que fala alto, que fala com todo mundo. Então, ô, Márcia, esse tema que eu trouxe hoje, ele tem tudo a ver com você. Novos Tem desafios, os novos desafios. resultados. Conta um Gente, pouquinho aqui para as pessoas quem que é a Márcia Tá bom. e A quais foram os seus Márcia. últimos desafios. Então vamos lá. Resumindo, a Márcia tem 56 anos. Fui ultramaratonista aos 55, coisa que eu não imaginava, gente. Quando você se põe num desafio, você fala, meu Deus, eu sou louca, como que eu vou conseguir isso? Isso é insano, isso é irreal. Mas eu vou falar, quando você encontra a paz e fala assim, eu estou fazendo isso por esporte, por prazer, eu acho que fica mais leve. O que a gente tem que tirar é o compromisso. Hoje eu não tenho mais compromisso, não sou uma atleta profissional. Então eu posso ir lá por prazer. Como desfrutar isso? E eu vou te falar, eu corri tão leve, eu corri cantando, eu corri fazendo brincadeiras. Era 3 horas da manhã, eu falava, eu brincava com o sono. Então eu levei de uma forma tão divertida que eu não fiz uma bolha no pé. Assim, eu no segundo dia eu falava assim, quem correu 85? Cadê? Então, é assim, é só o medo. Eu vou te falar, o que mais nos travam é o medo. É o medo do julgamento alheio, é o medo da gente não ser capaz. Eu estou com medo agora que eu estou superando, porque a gente tem medos que são incoerentes. Como que a Marcinha falante, a Marcinha exibida, não quer falar na internet e não quer se expor?
Não é incoerente? Márcia, uma pausa só para fazer um comentário sobre isso. Primeiro, vocês viram que a Márcia tem 56 anos com esse rostinho de 30. 56, um corpinho assim de atleta. Gente, tem gente de 30 anos que não faz o que a Márcia faz. Não faz. A Márcia correu quantos km? 85, Márcia? 85. 85 Mais que o Pablo Marçal, km. que correu com 84. Meu Deus do céu. Por isso que eu digo, gente, hoje de manhã eu não dormi a noite toda, eu queria cancelar a live. Eu falei, eu não vou cancelar. Porque olha o povo que a gente anda, olha como motiva a gente. E o que você falou agora também, Márcia. A Márcia falante com bloqueio de aparecer numa live, com bloqueio de subir no palco. Então, assim, olha o quanto a gente tem que desbloquear, né? Que a gente tem que passar por esses desafios. Então, é assim, é encarar mesmo. Por eu ser falante e ser exibido, eu ouvi muito, cala a boca, menina. Você está querendo ser sabichona. Você não é nada disso do que você está falando. Então, muitas pessoas, graças a Deus não estou chorando, mas só de eu pensar, assim, nas vezes em que eu fui exposta ao ridículo, porque eu estava tentando, de repente a pessoa fazia uma pergunta, eu respondia alguma coisa assim, fora do padrão, porque a minha mente é um tanto fora do padrão. Eu respondi assim, né, uma coisa assim muito corriqueira na sala de aula, todo mundo riu da minha cara, porque, gente, explica para uma criança que você está do lado de fora do mundo e ela não cai. Como assim? E eu não aceitava a resposta que não caía. Eu falei assim, se eu estou do lado de fora, eu vou cair. Né, e vocês viram aqui no nosso grupo, tem muitas pessoas que têm esse bloqueio de fala, sabe? Então isso daí aconteceu, eu tinha 8 anos de idade. Imagina Olha, a vergonha, né, de você. E o duro é que você não aceita, porque, gente, eu não conseguia compreender como eu não caía. sim, Eu sim. nem, eu não entendia o que é uma física, né? Com Sim, e para 8 você ver, anos. né, Márcia, você tem 56 anos, né? Quanto tempo você passou, às vezes, escalada? Quantas pessoas te, né, zombaram, como você falou ali, coisas que já vieram lá da infância e depois foi se repetindo, né? Só que a gente, de fato, se desbloqueia se colocando à disposição, como você está fazendo agora. Falando numa live, rompendo o palco, né? Que a gente sempre fala, o palco não é para mim, eu não quero. Eu sempre falo isso também. Ah, eu não quero ir pro palco. Só que ainda é o bloqueio, né? Ainda é aquela voz falando assim pra gente, você não pode, a gente ouve as pessoas rindo da Você vai gente, ser ridícula, você você não vai vai ser conseguir. ridícula. Gente, esse negócio de você não vai conseguir parece que é um disco quebrado que fica botando na minha cabeça. Então, daí eu tenho que aprender agora essa coisa de exposição. Porque eu falava assim, eu não preciso disso, eu não preciso me expor. Tô com a minha vida tranquila, ganha, sossegada, sou super feliz, né? Mas o porquê que eu não quero me expor, né? E você tem que ver o tanto de pessoas comentando a minha live, porque Falou realmente quem a gata. Marcinha, ela quer falar coisas diferentes. Ô, Márcia, eu achei interessante que foi tua primeira live que você fez semana Foi a passada? minha primeira live. E Então, 15 minutos. então, eu peguei só uma parte, Márcia, você falando sobre depressão. Ai, nossa! Márcia, eu Gente, achei tão quem lindo. entrou na menopausa? Uma pessoa alegre, falante desse jeito, sentiu uma melancolia, que era uma coisa assim, assim, fora do comum dentro da gente. E eu falava, como que eu tiro isso? Tanto é que eu estou fazendo os exames de menopausa, que eu entrei na menopausa no ano passado, e eu quero saber, né, o que está acontecendo para eu cair nessa depressão, que isso não pertence a mim, não sou eu. E aí Então, eu parar de julgar as pessoas, né? Eu falar, isso daí é frescura, isso daí é uma opção, você ser ou não ser feliz, você. Então, gente, não é. O negócio Márcia, é dói lá importante dentro você do peito. Não. Importante você falar sobre isso. A Luciana, que é minha aluna, ela tá botando aqui, ó, eu sei bem o que é, porque ela também tem essa questão da menopausa e também veio pelo processo da depressão. Então, quando você falou aquilo, eu achei tão lindo, porque assim, quem não passa pelo processo, às vezes tem o sentimento da depressão, mas não sabe que tem a ver com a parte hormonal também, né? Tem a ver com a parte hormonal. E então, o quanto é importante, quando você falou lá, eu até compartilhei a live com outras pessoas, porque foi tão lindo ver você falar aquilo e a gente vê que a Márcia, no conselheiro, aqui na mentoria, é uma pessoa que transborda alegria, só que a gente não sabe o que tem Isso! dentro da Márcia.
Isso é assim, é incoerente eu sentir depressão. Então, agora eu estou buscando para passar para as pessoas o que é isso, porque de repente, se a gente se entregar, Morgana, a gente fica. Fica. Então, eu não quero ficar nesse buraco. Eu caí nele, mas eu tô desesperada para sair, porque é muito ruim esse sentimento. Muito Sim. ruim mesmo. É, e você sabe que a sua cura vai curar muita gente, porque poucas pessoas falam sobre isso, tá? Pelo menos eu desconheço, assim, das pessoas abertamente, assim, nas lives falar sobre. A gente ouve falar sobre depressão, mas linkar a menopausa, a depressão, e também de você se expor no sentido, assim, de que você, pro mundo, você é uma pessoa muito alegre, mas ninguém sabe o que tá passando dentro do teu coração, entendeu? Então, E que é. você precisa de ajuda, porque assim, quando você se expõe, eu hoje te olho de uma forma diferente. Eu vejo que tem coisas que eu posso te ajudar, de fato, assim, Ai, que a gente tá amém. próxima e eu posso te ajudar, sabe? Então, essa exposição que às vezes a gente quer esconder, ou esconder estar sozinha, não vai fazer você sair dessa situação, né? Você precisa estar com pessoas que vão te ajudar, te elevar também, né? Mas eu tenho certeza que você vai passar por esse processo e eu vejo você curando muitas, muitas mulheres, ajudando muitas Amém. mulheres, né? Aqui, ó, o Sandro colocou: me desculpa, minha querida Morgana, tenho compro agora de manhã, adoraria continuar aqui. Bem-vindo, Sandro. Sandro é lá da minha cidade de Floripa, ele é um mágico, ele fazia mágica nos meus eventos, fantástico, aí um profissional fantástico. A Sandy colocou exposição cura, ó. O expor, né, a sua dor, ao você expor a sua dor cura. É verdade, Sandy. Tem relatos que eu dei em palestra que eu não tinha coragem de falar. E quando eu falei, eu senti sair um bolo da minha garganta, assim. Eu vi que naquele momento estava sendo curada. Quando eu fiz essa exposição. É isso que eu estou buscando, né? O porquê que eu quero esconder as coisas ruins que acontecem comigo. Eu só quero mostrar o que é o bonito, né? Eu só quero mostrar a imagem de Instagram. Não, a Marcia não é só essa pessoa feliz, ela passa, né? A gente passa diariamente por, Todas por, nós, por né? coisas, né? E de vez em quando a gente enfrenta coisas que você pergunta por que que isso está acontecendo comigo, né? O que que eu tenho que aprender aí? Então, eu acho que essa exposição vai me trazer muitas respostas, a mim também, né? Eu acho Com que, fora certeza. as outras pessoas, eu acho que a mim também eu vou encontrar muita sabedoria, né? Sabedoria de entender os processos que a gente vive. Certo. E Márcia, qual que é o teu próximo desafio? Então, agora eu estou focada com todo o dia a dia que a gente tem, né, em treinar para a maratona de Nova York. Depois eu preciso tirar esse medo de mim de nadar, que eu vou tirar. E o ano que vem eu vou fazer um triatlo full, que é 3,8 de natação, cento e Nossa. sessenta de bike e 42 de corrida. Não permito fazer menos que isso. Ó, aqui tem muitas alunas minhas que estão participando aqui. Vocês entendem por que que a gente voa? Porque assim, daí eu olho para a Márcia, ela vai De fazer 56 simplesmente anos na menopausa, a gente, o 56 anos na corpo, o corpo menopausa, falou sobre despencou. A depressão. musculatura, a musculatura que eu tinha sumiu. Então, então agora eu estou tendo que fazer a reposição. Realmente eu estava sem aquele hormônio masculino que nos dá músculo. Eu estava com Sim. 7, gente. Isso é zero. Eu tenho que chegar no mínimo 50 para Nossa. ficar bem e uns 80 para manter a musculatura. Então estou tendo que fazer reposição hormonal, porque o corpo não produz mais, né? Quando Sim. você entra na menopausa, para de produzir vários hormônios. Então, agora eu estou estudando tudo isso para ver como é que eu consigo levar a minha vida naturalmente, né? E não sentir essas quedas que a menopausa traz para a gente, né? Sim. Nossa, e mesmo assim você com esse desafio, né? Olha, depois que você falou o seu desafio, Márcia, eu não vou mais colocar os meus desafios aqui, porque eles são tão pequenininhos perto do seu. Gente, eu comecei correndo 1 quilômetro. Depois eu É, fui para a minha primeira prova assim de rua foi de 4 quilômetros. Tenho até hoje a camiseta e toda orgulhosa. Eu corri 4 quilômetros. mas é isso aí, tudo tem os micro resultados, né? A gente não começa já A gente não fazendo, pula lá pro último degrau. não pula o processo. A gente vai subindo degrau. E é gostoso a gente passar Sim, por tudo isso, né? sim. Deixa eu fazer uma foto aqui pra gente finalizar, deixar você também aí no finalizar os seus exames. Aí,
Beijão para todos. Quero agradecer a tua participação aqui, muito obrigada. Eu sei que você está aí com, né, com vários Vai compromissos, que mas eu ainda, ó. convidei. Olha só, convidei, ela falou, eu vou fazer de onde eu estiver, tá tudo certo. E que bom que deu certo. Obrigada por compartilhar a tua experiência aí com as pessoas. Foi um prazer, Foi Morgana. Um motivador. abraço para todas. Um beijo. Beijo. Tchau. Pessoal, fica aí que eu vou continuar aqui, tá? Já vamos finalizar a live. Então, olha só, gente. Vocês viram que fantástica a história da Márcia? 56 anos. Olha os desafios que ela já passou na vida dela. Ela é uma máquina. E isso não quer dizer que na vida dela está tudo bom. Ela mesmo comentou ali que... né, comentou sobre essa questão da depressão, da menopausa. Ela também passa pelos desafios dela. Por isso que é importante a gente estar com pessoas que possam nos ajudar, que possam nos elevar, né? E deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Antes da Márcia entrar, eu estava falando, né, sobre ser esmagado, ser prensado, o processo, né, o processo ali do rompimento, onde para a gente ter crescimento, para extrair o melhor, né? E Deus, ele derrama o novo para quem tem estrutura. A Márcia acabou de falar, eu não comecei já correndo 85 km, eu comecei com 1 km. E você só cria estrutura aos poucos. Você só cria estrutura passando pelo processo. Tem como a gente passar mais rápido pelo processo? Sim, tem que ter muita dedicação. Para você passar mais rápido pelo processo, você tem que se dedicar muito. Então, assim, se eu quero ser uma boa palestrante, eu quero passar rápido pelo processo, eu tenho que fazer palestra todos os dias. Eu vou passar mais rápido, eu vou alcançar o meu objetivo mais rápido. Então, se eu fazer a palestra uma vez por mês, eu vou melhorar cada vez mais. A Márcia colocou, vou querer o Wellington também. Vou querer o Wellington, acho que é... Ah, tá, o Wellington estava falando sobre as mentorias, né, de subir no palco. E obrigado, Márcia. Então, se eu quero ser uma boa palestrante, eu vou subir no palco. Se eu subir uma vez por ano, com certeza eu ainda vou ficar muito nervosa. Vai demorar mais para eu ser uma boa palestrante, mas se eu começar a fazer mensalmente ou diariamente, eu vou encurtar esse processo. Só que não tem como a gente fugir do processo. Não tem como. A gente vai passar pelo processo. Então, assim, Deus derrama o novo para quem tem estrutura. Para quem tem estrutura. O músculo cresce quando eu diariamente estou lá fazendo musculação, estou me alimentando bem, ele cresce. Para crescer dói. Se eu parar de fazer, o músculo ele não vai mais crescer, ele não vai romper. E a mesma coisa com os nossos desafios. Então, quanto mais estrutura, quanto mais eu me preparo, mais Deus coloca na minha mão. Quanto mais eu me capacito, mais Deus coloca na minha mão. Então, às vezes a gente fala assim, ai, mas Deus não me dá a oportunidade, porque eu queria ter a oportunidade que a Juliana que entrou aqui tem, eu queria ter a mesma oportunidade que ela. Crie a sua própria oportunidade, se prepare. Ao invés de ficar assistindo televisão, leia mais livros. Ao invés de ficar rolando nos Reels ali, só consumindo coisas na internet, leia a Bíblia, tenha mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais Deus coloca pessoas de acordo com aquilo que você se preparou. Sandy colocou, preparar o terreno para construir o alicerce. É isso mesmo. Não tem como a gente construir um prédio alto sem ter uma boa base, sem ter o alicerce. Então, se você sai daqui... Por que a gente vê muitas pessoas que ganharam na Mega Sena, ou que, né, Big Brother lá, que ganha 1 milhão, né? Ela sai do quê? Do nada, às vezes ela não tem nada, e ela vai para 1 milhão. E, de repente, ela perde tudo. Porque ela não passou pelo processo. Porque ela não passou pela estrutura, porque ela não construiu aquele dinheiro, ela não construiu uma gestão de recursos. Se ela não tinha nada, provavelmente ela não tinha gestão de recursos. Logo, ela ganha, aquilo desmorona. O prédio desmorona porque ela não criou a base. Então, caprichem no momento do processo. Caprichem no momento da base. É nesse momento que a gente vai crescendo com força, mas não deixem de pular, não pulem o processo. Ninguém coloca vinho novo em odres velho, tá? Em Mateus, né? Ninguém coloca vinho novo em odres velho, então a gente tem que estar aberto para o novo. Muitas de nós... Tá mudo? Alguém mais aqui não está me ouvindo? Ah, ok. Eu não sei que parte que parou, mas muitos de nós estamos acostumados a ter uma rotina. Fazer as mesmas coisas todos os dias, comer o mesmo alimento no café da manhã todos os dias. Eu lembro que tinha uma época que eu... Ah, que bom.
Eu não sei que parte que cortou, mas tinha uma época que nós íamos em restaurante em Wellington e eu comia sempre a mesma coisa, o mesmo pedido. Qualquer restaurante que eu fosse, em qualquer cidade, eu pedia as mesmas coisas. E, e a gente tem muito bloqueio com o novo, né? Por que eu vou pedir algo novo se eu sei que aquilo lá é gostoso, que eu gosto, né? Vai que eu peço um prato novo e eu não gosto e me arrependo. Só que você só vai saber se você se desafiar, se você aceitar o novo. Então a gente precisa estar tendo acesso a esse novo, conhecendo outras coisas. Estou falando de alimentação, mas que a gente pode estar levando para a nossa vida. Por exemplo, hoje, em Florianópolis, eu jogava beach tênis. Aqui eu comecei a treinar tênis, né? E é um pouco esporte com raquete, mas é algo novo. Eu tô aprendendo algo novo. Eu tô conhecendo outras pessoas, outras técnicas. Então é a gente, de fato, se colocar em novos desafios, né? E uma das coisas que eu vou deixar aqui pra gente finalizar: renovar as amizades, os ambientes e cuidar muito das suas emoções. As pessoas que estão em volta de vocês refletem muito da emoção que você sente. Se são pessoas positivas que estão sempre te incentivando, você vai ter um crescimento. Agora, se são pessoas que falam pra você, igual a Márcia acabou de relatar pra gente, a Márcia falou, ela não, olha ela com 56 anos se desafiando, fazendo triatlon, correu 85 km, vai para novos desafios, mas ela ainda tem o bloqueio de fala. Ela fez a primeira live dela semana passada, isso que ela tá no nosso forno, o forno do ecossistema do Pablo, que aqui não tem quem não saia daqui sem subir no palco, né? E ela ainda tá rompendo esses bloqueios. E por quê? Porque no ambiente que ela viveu, zombaram dela, riram dela. Então, olha quantas coisas que ela passou para hoje, com 56 anos, ela tá se desbloqueando para poder subir no palco. Então, quando a gente está num ambiente que as pessoas falam negativamente, se você ainda tem que conviver com essas pessoas, não compartilhe os seus sonhos com essas pessoas. Você não precisa compartilhar. Hoje, se eu tenho algum projeto novo que eu quero compartilhar com alguém, eu vou compartilhar com alguém que tem sucesso em algumas daquelas áreas que eu estou desenvolvendo, para que elas possam me dar uma sugestão, uma opinião ou falar uma coisa positiva. Eu não comento os meus projetos com pessoas que não tiveram resultado. Não tem como eu receber uma orientação, um conselho de alguém que não alcançou algo que eu estou alcançando naquele momento. Não tem. É igual você pedir uma opinião sobre o seu casamento para uma mulher solteira. Se ela nunca foi casada, se ela nunca passou pelo processo do casamento, se ela nunca passou pelo processo diário do casamento, os desafios do casamento. Então, se você quer ter uma conselheira na área conjugal, procure alguém que está num casamento próspero. Alguém que está há muitos anos no casamento, que já passou pelo processo e que tem a prosperidade no casamento. Então, essa pessoa vai poder te ajudar. Então, não compartilhe, isso é uma dica ouro, tá? Não compartilhe seus projetos com pessoas que não chegaram aonde você quer chegar. Porque por muitas vezes elas vão falar coisas e muitas vezes vocês vão guardar projetos na gaveta porque aquela pessoa falou uma coisa pra você. Hoje, quando alguém falar algo negativamente pra mim, eu levo como positivo. Meu marido esses dias falou uma coisa aqui dentro de casa pra mim, coisa de marido e mulher. E eu olhei assim, e é tão legal porque a gente não leva no coração, porque nós, como marido, mulher, cônjuge ali, a gente tem os nossos desafios também. E ele falou uma coisa, não que era uma coisa negativa, mas ele falou uma coisa brincando, que se fosse a Morgana de antigamente ia levar pro coração. Quando ele falou aquilo brincando, eu falei, nossa, foi Deus falando através da boca dele. Porque ele me trouxe uma ideia daquilo que ele falou e que ia ferrar ainda com a vida dele, porque ele vai ter que trabalhar mais para fazer os meus desejos. Ele vai ter que se empenhar mais para fazer os meus desejos. Mas a fala dele, que teoricamente parecia uma coisa negativa, eu levei pro lado positivo e foi um código muito importante que veio através da boca dele. Então, eu vou finalizar a live, nós estamos aqui 9h29, geralmente eu fico aqui, né, até as 9h30. Quero agradecer a presença de todos. Se ferrou, o Wellington botou aqui, me ferrei, é verdade. Aquilo que você falou pra mim me marcou de uma forma positiva, mas você vai ter que trabalhar bastante para realizar os meus desejos. E eu desejo que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um dia maravilhoso, um dia extraordinário. Quem quiser entrar no grupo das Mulheres Imparáveis, tem o link na minha bio.
participar do nosso evento dia 31/10, é só chamar nós aqui. O ingresso é super acessível. Nós vamos estar com pessoas maravilhosas, com frequência maravilhosa. Vamos ter palestrantes maravilhosos. Então, chamem a gente aqui no... Eu, ou a Thaís, ou o Wellington, que a gente passa todas as informações para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, Sandy, por estar aqui com a gente. Extraordinária sexta-feira. Um beijão, gente. Até mais.